Olá, graça e paz, seja bem-vindo novamente ao canal Palavra de Crescimento. Agradecemos a tua presença mais uma vez e desde já te pedimos que não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar este vídeo se ele tiver sido bom para a tua vida. A palavra de hoje é a boa corrida. Nós vamos ler um texto que está escrito por Paulo numa carta que ele escreveu aos crentes filipenses, no capítulo 3, que diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. São os versículos de 12 a 14 de Filipenses 3. Você conhece Vanderlei Cordeiro de Lima? Pois bem, talvez você não se lembre, mas vamos trazer aqui uma recordação. Vanderlei Cordeiro de Lima, um maratonista brasileiro que disputando as Olimpíadas em 2004, quando ele já estava se aproximando do estádio, de repente uma pessoa descontrolada invadiu a pista de corrida e o agarrou. Ele estava liderando, mas ele já estava bastante cansado. E aquela pessoa segurando ele fez com que suas forças se esgotassem. Mas muitas pessoas que estavam ali assistindo a corrida interviram e interferiram em seu favor. Usando de força, conseguiram libertá-lo e ele prosseguiu a corrida. Ele continuou até o final. E de repente ele entrou no estádio e abriu os braços, simulando como se estivesse voando, porque ele estava aliviado de ter terminado o percurso, entrado no estádio e agora ele estava recebendo o aplauso daquela multidão que o aguardava na linha de chegada. Mas tinha mais alguma coisa que o aguardava naquela linha. Era o pódio. Ele não ganhou a medalha de ouro, mas ele ganhou uma medalha. E depois ele ganhou outra medalha, a medalha do mérito olímpico. Porque ele não praguejou, ele também não amaldiçoou, ele não desistiu da corrida, apesar do cansaço que o próprio percurso trazia e da luta que ele se envolveu para tentar se desvencilhar da pessoa que o agarrou. Então ele teve toda a sua energia sugada, no entanto ele prosseguiu na sua corrida. E isto é muito importante para todo atleta que quer ganhar um prêmio. É a persistência. É a capacidade de resistir ao cansaço e aquele esvaziamento da energia. Todos nós, quando fazemos um grande esforço, temos o risco de perder força ou de as nossas forças irem se esgotando conforme o tempo vai passando, conforme o esforço que vamos fazendo. Mas Vanderlei Cordeiro de Lima não mediu esta questão, porque o alvo dele era alcançar o pódio e terminar a corrida. Paulo usa aqui também da figura de um maratonista. Ele está olhando aqui para um atleta que também tem que seguir o seu percurso e ir até o final. E ele se coloca então nessa condição de um atleta, de alguém que tem que correr para alcançar o alvo. É interessante que no verso 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o objetivo dele é chegar no final da corrida. Eu não sei se você pratica corrida ou caminhada, eu corro todos os dias. Mas nesta última semana, eu não corri nem segunda, nem terça, nem quarta. Só na quinta-feira fui fazer um exercício. E eu senti bastante o peso. Na quinta-feira, quando eu estava me aproximando de 5.000 metros, a minha mente já não me mantinha mais na persistência, de modo que eu acabei desistindo do percurso e eu parei a corrida. Via de regra, eu faço 8 quilômetros por dia, mas na quinta-feira eu simplesmente desisti.
E por que eu desisti? Porque eu não pratiquei nem na segunda, nem na terça e nem na quarta. E Paulo está se referindo aqui a alcançar a perfeição. Ele, usando a figura do atleta, ele também coloca o cristão como um atleta de atividades espirituais. E o que leva o cristão a chegar ao final da corrida é a prática espiritual do dia a dia. Se você não faz a prática espiritual a cada dia, vai chegar num determinado momento em que você vai desistir. Voltando à figura de Cordeiro de Lima, veja só. Ele teve que fazer muito esforço, mas depois de se desvencilhar da pessoa que o atacou, ele prosseguiu e chegou ao final e ganhou a sua medalha. Assim nós também devemos fazer. Paulo diz assim, no verso 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Assim como Vanderlei Cordeiro de Lima não ficou praguejando porque alguém o agarrou, porque alguém o segurou, sugou sua força, ele tirou os olhos dessa dificuldade e manteve o seu foco na linha de chegada. Eu não tive essa persistência na quinta-feira. O que aconteceu? Eu comecei a olhar para o fato de que eu tinha percorrido apenas 5.000 metros e não coloquei o foco em que para que eu chegasse ao final do meu percurso faltavam apenas 3.000. Então eu fiquei com os olhos no passado e Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então veja bem, quando eu estou na caminhada cristã, quando eu estou na caminhada espiritual, não são as coisas que eu fiz no passado que interessam, não é o quanto eu já trabalhei na obra de Cristo, não é o quanto eu já louvei, o quanto eu adorei, o quanto eu orei. É o quanto eu ainda posso continuar orando, adorando, louvando e trabalhando para Deus. Não é o que eu fiz no passado que conta, é a minha persistência. Eu preciso ter o foco à frente, no meu futuro de vida eterna, para que eu possa alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E qual é esse prêmio? A salvação. Então veja, repetimos, não é pelo que eu fiz no passado, mas é pelo fato de eu persistir e continuar seguindo no caminho de Cristo que eu vou alcançar o alvo. Paulo usa aqui a figura do atleta, mas ele não está falando de uma competição em que alguém imprime uma velocidade para passar os outros. Não. Aqui a questão que interessa é chegar no final da corrida. Não é quem vai chegar primeiro, mas é quem vai alcançar a linha de chegada. E é isso que eu agora quero te estimular a fazer, que eu gostaria de te incentivar. Permaneça na caminhada cristã, permaneça no crescimento espiritual, porque o teu prêmio não é aqui, não são os 5.000 metros, é lá no 8.000. Quando você chegar lá, você vai cruzar a linha de chegada, completando o percurso na sua totalidade e não parando, como eu, um pouco mais da metade. Eu parei e não cheguei ao final, eu desisti no meio do caminho. Vanderlei Cordeiro de Lima, diferente, ele conseguiu buscar força para continuar ainda alguns quilômetros até alcançar o pódio. E toda aquela dificuldade que ele viveu não foi suficiente para desestimulá-lo. Ele tinha um alvo maior à frente. Nós temos um alvo muito maior que qualquer medalha que este mundo possa nos oferecer. Nós temos a salvação para alcançar. Portanto, eu te digo nesta oportunidade, não desista. O prêmio está logo ali, falta pouco. Não importa a dificuldade que você passou, não importa o peso que você carrega e não importa o que você já realizou no passado. O que importa é a persistência. Você não precisa se preocupar em chegar antes de quem quer que seja. Você tem que chegar. É lá no final. É lá que vale. O que ficou para trás, ficou para trás. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a salvação. E salvação significa dizer vida eterna. E que vale para aqueles que perseveraram, para aqueles que persistiram. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus faça que esta mensagem frutifique na tua vida.
Agradecemos mais uma vez a tua presença e lembramos que você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhar este vídeo se ele foi bom para você. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.